Opa, e aí, Rodrigo? Fala aí, pessoal, tudo certo? Estamos escutando bem? Vou ouvir. Opa. Tô sentindo falta do Danilo. Danilão Deixa eu botar meu tá, fone tá aqui. voltando de férias essa semana. Semana que vem já tá aqui com a gente também pra bater um papo. Não pegou, tava Agora eu tô dando uma ouvindo. descansada e tal, tava corrido essas últimas semanas, mas agorinha Aham. já tá de volta com a gente pra bater papo com a gente também sobre o mercado, com certeza. E O aí, que você já pessoal da tá Mercúrio, falando? o pessoal da Mercúrios aí estão tirando férias também ou não? Ah, de Tirando vez em alguns dias de quando, né? férias? Precisa parar um pouquinho, dar uma descansada. Eu tirei há quase um mês atrás, tirei uma semaninha, mas, cara, eu não dou conta de ficar fora do mercado, não. Falei que minhas férias ficavam agoniado, ficava toda hora abrindo o Twitter, abrindo o site de notícia, ficando lendo análise, não tem como, né, cara? Parece que é vício, mas pelo menos É. vício bom. Legal, legal demais. O Danilo tirou uns dias de férias? Sim, sim, tava na praia, tava em Floripa, tava descansando, vai voltar já essa próxima semana aí, semana que vem já tá com a gente aqui também pra trocar ideia. Pô, tô vendo aí o pessoal no chat, todo mundo mandando mensagem, o pessoal tá feliz com o link, né? Bora comentar um pouco sobre o link hoje. Ontem Vamos eu comentar, comentei vamos um comentar, pouco, dá pra gente comentar. aprofundar até mais, né, em link. O pessoal ficou um pouco na dúvida, né? Por causa daquela outra live que a gente tinha feito. Acho que você não participou, que o rapaz que trabalha aí, né? Falou que Sim, sim, eu dá faria. link. Não, eu acho legal que a gente pode até fazer uma análise usar essa questão do tokenomics, que aí a gente consegue aprofundar bem, fazer todo um raciocínio em cima exatamente do que está acontecendo com o link Uhum, agora. Eu acho que é o uhum. case perfeito para Pra gente essa aula falar. de hoje a Legal, gente legal. abordar. Ótimo demais, ótimo. Você tem acompanhado a Phantom Cara, FTM? tenho acompanhado Tem alguma um notícia pouco. específica? Ela tá descolando um pouco, a FTM? Então, Descolou um o pouco do ecossistema BTC, dela né? está sendo muito bem adotado. Nesses últimos 2, 3 meses, a gente viu um crescimento muito significativo de carteiras ativas, tanto na Phantom quanto da Avalanche. Então, isso tem refletido bastante em preço, né, essa adoção, muito por conta dos gargalos da rede do Ethereum, ecossistema Uhum. DeFi ali estabilizando de forma bem interessante, tudo mais. Vi o pessoal também comentando sobre a Atom, né, a Cosmos. Cosmos é outra rede que está passando por algumas atualizações bem legais. Para quem está posicionado no ativo, vale a pena dar um pouco mais aprofundada. E eu acho bem legal porque tudo isso está relacionado com um tema que a gente vai falar hoje, né? Que é a questão de tokenomics, que é justamente essa evolução da estrutura do token que normalmente vem a refletir no preço. Chainlink eu acho que é o case perfeito para exemplificar isso, porque a gente consegue abordar duas coisas, tanto o tokenomics, né, que é esse conceito que a gente vai explicar hoje, quanto também a questão de política monetária, que é como a gente tem o processo de emissão de tokens e como isso faz preço ou não, né, no preço de tela, que é o preço que a gente costuma observar quando a gente estava falando de gráficos. Legal, legal. Bacana. Eu vi que agora o Bitcoin deu uma corrigidinha, né? No tempo gráfico menor, algumas moedas corrigindo. Para galera aí que gosta de operar no tempo curto, né? Fazer scalp, né? Nos tempos curtos aí. Opera aí 1 hora, 15 minutos. Eu não gosto muito de operar no 5, né? Dá muito ruído, né? Então eu gosto de operar mais no 15 numa hora que é menos ruído. E sempre se atente ao BTC, né? Então as moedas elas acabam sendo muito dependentes do BTC. Então o BTC está respeitando bem esses 45.500 ali, 45.600. E algumas altcoins têm andado mais ou menos nesse mesmo padrão. Aí o Bitcoin bate ali no 45.500, sobe para 46.300, 46.500, sobe ali uns 2%. Só que algumas altcoins cai 5, mas depois sobe 6, 7. Então, para quem vai fazer trade curtos aí, de repente fazer 3, 4% no dia, dá para fazer algumas moedas. Vale ressaltar que você fazer 3, 4% no dia não é sobre o total do seu patrimônio, né? É sobre uma pequena porcentagem do seu patrimônio. Então, na realidade, se você for colocar esses 3, 4% em cima do total da sua carteira, às vezes não vai dar nem meio por cento, porque o correto é você não estar operando com mão cheia, né? Para fazer day trade, né? Uma coisa que eu faço muito assim, na minha gestão de risco, para todos vocês entenderem, é o seguinte: o hold, eu tô alavancado. No swing trade,
eu sou moderado. E no day trade eu sou conservador. O que isso quer dizer? Que dentro da minha gestão operacional, o day trade é onde eu coloco menos dinheiro para operar, sacou? Então, dentro da pirâmide, cara, o day trade é onde você vai colocar menos dinheiro. E eu vejo, às vezes, pessoas fazendo errado, fazendo o contrário. No day trade ele enche a mão, no hold ele tá pequenininho, com a mão pequenininha, tá errado. O hold você tem que estar mais alavancado, porque o hold é mais seguro, principalmente para quem está começando. E o pior é operar com a mão cheiona no day trade ainda com a alavancagem, aí é morte certa, tá? Aí é a morte certa, tá? Eu quero ver qual é a cara do Orlando quando ele souber agora que eu troquei a Cardano da minha carteira de hold pro Terra Luna. E aí a galera começou a me criticar no Instagram, porque eu tirei a Ada Cardano das Blue Chips e coloquei a Terra Luna. Aí eu falei assim, cara, nada contra a Cardano, até fiz um dinheirinho nela, 2021, porque eu fiz uma retrospectiva, né, da nossa carteira no passado, deu 350% de alta, né, mesmo depois de toda essa correção, eu pegando no dia 31 de dezembro, a carteira tinha dado 350% de ganho. E o que eu falei, cara, eu não sou torcedor de moeda, né? Então, se tiver que trocar um ativo pelo outro que está performando melhor, a gente vai trocar, né? E aí teve gente falando assim, pô, mas isso não dá descrédito para você como gestor, ficar trocando de moeda? Aí eu falei assim, cara, qualquer fundo de investimento, qualquer gestor sério faz isso, cara. O cara dá uma rebalanceada na carteira. O cara não vai rebalancear toda semana, todo mês. Mas uma vez por ano o cara vai avaliar, cara, esses ativos aqui tá interessante? Os caras estão entregando? Como é que tá o roadmap do ativo? Como é que tá o tokenomics que a gente vai começar a falar agora? Os caras estão entregando o que estão prometendo? Né? Eles têm mercado ou tá vindo uma outra moeda com mais mercado, com mais possibilidades, mais oportunidades? É isso, sacou? A gente não tem que ter pena do ativo, não. Esses caras, donos da empresa, eles nem sabem que a gente existe. Então a gente tem que pensar no nosso bolso primeiro. Não, Faz sem sentido sombra isso, de Orlando? dúvidas. Ou eu tô Não, viajando? não, concordo com você. Eu acho que normalmente as pessoas confundem, né, essa ideia do hold com comprar e fechar os olhos, né, e esquecer literalmente, compra e joga a chave fora. E a grande questão que normalmente as pessoas falam isso, né? Ah, vou fazer hold, vou comprar e jogar a chave fora, é porque tem a questão do sentimento, né? Então, normalmente as pessoas não têm aquela tese de investimento, não tem um fator ali que justifique aquela compra de forma racional, e às vezes as alterações do mercado de forma irracional acabam afetando ali a tomada de decisão da pessoa e a pessoa acaba se desfazendo no momento incorreto de mercado. Agora, isso é bem diferente de, por exemplo, ajuste de posição e até mesmo quando uma tese, por exemplo, não vira. Então, vou pegando o case específico de Cardano, muita gente entrou em Cardano no ano de 2021 com a tese de que iria ser desenvolvido um bom ecossistema de aplicações, de dApps, a gente teria implementação de contratos inteligentes. De fato, aconteceu com a Alonso, a implementação de contratos inteligentes, mas o ecossistema não chegou, não foi adotado, não foi bem recebido, e por consequência a gente vê isso refletindo tanto no preço quanto na forma que as pessoas estão reagindo ao ativo. Então, eu acho algo super natural. Faz todo sentido do mundo você pegar, reavaliar uma tese, por exemplo, a minha tese não se cumpriu, parece que não vai se cumprir. Então, vou alterar para uma tese que eu julgo mais forte, julgo mais interessante, como você fez. Isso é importante salientar que isso não é algo que você vai avaliar toda semana, todo mês. Aí não é coisa de profissional, é coisa de amador, porque aí você virou torcedor, né? Você entra no ativo uma semana, outra semana, não tá legal. Aí depois na outra semana vai para o outro. Não, porque agora vai subir. Aí você vai só focando no preço, não olha no valor, né? Aqui a gente está falando de valor, né? O colega perguntando, Orlando, para quem está começando com pouco, é interessante diversificar? O que você acha? Com certeza, mas não a ponto de pulverizar a carteira, né? Eu tenho um meme que eu acho muito legal que o pessoal fala quando você descobre as altcoins e a pessoa vai comprando um pouquinho de cada coisa, que vai vendo valor em tudo. E a grande verdade é que quando você faz isso, você pulveriza a sua carteira, você pulveriza seu retorno, longo prazo. Normalmente você acaba não tendo um critério tão bom para a escolha de ativos. Então eu teria ali essa calma, né? Tem algumas teorias Deu de exemplo de mercado. como pulverizar. Deu exemplo de pulverizar, para o pessoal entender como é que é.
Seria basicamente pegar e falar, ok, eu vou investir em 100 tokens, por exemplo. Você vai Uhum, ter 1% da sua carteira em cada um dos tokens, uhum, imaginando que se uhum, distribuiu igualmente, uhum, investindo em uhum, 100 tokens. No final do dia, um token, por exemplo, pode multiplicar por 10 vezes. Aquilo ainda vai representar muito pouco da sua carteira, porque a uhum, porcentagem relativa da sua carteira em relação àquele token está muito baixa. Então, ali é onde entra o ajuste uhum, das uhum. suas posições, Eu já vi etc. pessoas, inclusive, fazendo isso e não deram certo, não. Eu Sim, vi depois, eu normalmente. vi uma matéria no ano passado de um cara que tinha feito isso. Aí eu fui ver lá o desenvolvimento da carteira do cara, o cara tinha feito, sei lá, 150% de lucro. Pô, mas pegou um ano super hypado, né? Se ele tivesse escolhido lá 5, 6 moedas, ele teria feito 300, 400%. Ele foi lá, avaliou em 100, ganhou 100%, 150%. Não compensa, tá? Não compensa pulverizar. Se vocês repararem, no geral, tanto no mercado tradicional quanto quando eu falo mercado tradicional, é bolsas, né, ao redor do mundo, no mundo cripto também, o pessoal trabalha entre 8 a 12 ativos, tá? Entre 8 a 12 ativos. Isso já é meio que um padrãozinho, tá? E é o que eu sempre falo, o dinheiro deixa rastro. Então não tenta inventar roda não, tá bom? Se os grandes players, os grandes gestores trabalhem nessa linha, por que você vai querer trabalhar com 4 moedas? Ou vai querer trabalhar com 20, 25? Tá? Por exemplo, se você trabalha com poucas moedas, você tem dificuldade de diversificação e tem dificuldade de diversificar por setores. Hoje no mercado cripto você tem essa facilidade, antigamente você não tinha. O que é diversificar por setores? Vamos supor que eu vou investir na bolsa. Eu não posso pegar meu dinheiro e colocar todo no setor bancário, por exemplo, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Inter, Banco Banrisul, Banco do Brasil, porque eu não estou diversificando, eu estou deixando tudo no mesmo setor. No mundo cripto hoje, você já tem como diversificar por setores também, além de você diversificar por nível de risco e nível de volatilidade, além de você também colocar valor agregado no projeto, né? Hoje nós vamos falar de tokenomics, que pode ser mais uma avaliação na hora de você escolher um ativo. Então você pode escolher por setores. Hoje, por exemplo, você tem um Bitcoin que ele é bem específico, né? O que o Bitcoin faz. Mas tem algumas metas que fazem algo parecido com o Bitcoin. Por exemplo, a Dash faz algo parecido com o Bitcoin, né? Litecoin também, quando surgiu, tinha a mesma ideia. Hoje, Litecoin virou meio que uma moeda de teste, né? Então, normalmente, as coisas que são feitas, os testes que são feitos na Litecoin, depois é repassado para o BTC. Então, ela acabou virando uma moeda de teste. Mas, por exemplo, você tem moedas que são moedas de games, né? Tem moedas focadas a NFT, tem moedas focadas a contratos inteligentes, tem moedas focadas ao sistema de DeFi. Então, você pode escolher por setores. Então, se atente. Dinheiro deixa rastro e você não pode pulverizar, como o Orlando falou. Também não adianta você botar em 3, 4 moedas que você não consegue também diversificar também, né? Então, porque você vai ter dificuldade de diversificar por setores, tá? Bem, Eu vamos acho que pegar a sobre. dica aí é principalmente não diversificar no desconhecido, né? Porque Também é eu vejo boa, muita também. gente virando e falando, vou comprar não sei quantas moedas, pô, acabei de entrar no mercado, já vou comprar 10, 15 moedas de diversificar meu risco. Mas na maioria das vezes, a diversificação, ela pressupõe também um estudo, a compreensão daquele ativo, até para você reduzir, né, os riscos sistêmicos da sua carteira. O que que significa isso? Por exemplo, estou investido no segmento de moedas privadas, então Moneros e Cash, etc. Vou dar uma suposição. Esse segmento ele tem um risco regulatório muito elevado. Então, qual que seria uma ideia boa pensando numa pessoa que tem uma tese em moedas privadas? Talvez diversificar em um segmento que tem um risco regulatório menor. Por exemplo, a ideia de reserva de valor como o Bitcoin, que já tem ETF, já está mais consolidado. Então, o fato de você não compreender o ativo, normalmente você vira e fala, vou diversificar naquela moeda XPTO, etc, etc, etc. E às vezes você está comprando mais risco ou do mesmo risco da sua carteira. E isso tem um potencial de impactar de forma ainda mais negativa a performance da sua carteira. Então, até esse racional ele é importante ser feito, né? A gente nunca diversificar no desconhecido, porque a diversificação no desconhecido, na verdade, não é uma diversificação. Na verdade, você só está brincando de Uma cassino ali loteria. É, uma e pegando loteria. as fichas. Joga ficha. Vamos falar o pessoal all-in na Rádio Caca. Ai, meu Deus do céu, vocês não são mole não, cara. Vamos lá, toquem nome. Você pode compartilhar a tua tela aí, se você tiver tela para compartilhar, tá Opa, contigo. Vou te passar aí, bora você lá, bora taca ali lá. pau. Deixa eu pegar aqui a tela, compartilhar aqui. Rodrigo, se você puder Tá, subir aí a tela pra compartilhando aqui. gente.
Boa, boa, perfeito. Não, legal. Antes de só começar o raciocínio, né, do tokenomics, e aí para o pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão mandando ali. A gente vai ser bem legal essa aula que vai ter algumas listinhas de perguntas que você acaba fazendo para você compreender o tokenomics. Acho que é importante a gente entender, de fato, por exemplo, o que é, é o market cap, né, o valor total de um ativo. Então, quando a gente vira e olha, por exemplo, para o Bitcoin, e fala, o Bitcoin tem aqui quase 900 bilhões de dólares de market cap, né? Quase $1 trilhão. O que a gente está olhando no final do dia? A gente está olhando o preço de tela do Bitcoin, atualmente aqui na casa dos $46 mil, e vezes a quantidade de tokens existente no Bitcoin, que aí vai dar no final do dia o valor de mercado de um token. Então isso é até um raciocínio bem importante, porque a gente vai ter tokens, por exemplo, aumentando ali seu valor de mercado global, sem necessariamente ele ter o aumento do preço, que é justamente pela emissão daqueles novos tokens. E aí é importante raciocinar isso, porque aí normalmente isso vai te diluir. É como se a gente estivesse adicionando mais tokens no mercado. Literalmente, a gente está adicionando mais tokens no mercado e a gente está dividindo o valor daquele token. Então o tokenomics também vai vir nesse raciocínio. O que é o tokenomics? É compreender aquela parte que você possui daquele ativo, por exemplo, possui um Bitcoin, possui um Ethereum, e compreender como aquele um Bitcoin, aquele um Ethereum, aquele um token link captura o valor do que aquele projeto está entregando. Então, o tokenomics nada mais é do que isso, essa análise da lógica econômica por trás do token. E aí eu sempre gosto de começar esse ponto, né, com um raciocínio que é basicamente, né, um guia do que observar no ativo. Sempre quando eu vou analisar qualquer criptoativo do ponto de vista fundamentalista, eu sempre faço essas 3 perguntas. Primeira pergunta: qual a finalidade desse projeto? Então, isso daí foi justamente o que o Rodrigo comentou, e a gente estava comentando agora sobre diversificação, né? De entender, o projeto X, ele tem, por exemplo, o objetivo de ser um meio de troca. Então, eu vou ter que olhar a ótica do tokenomics, a ótica da estrutura daquele projeto, pensando no meio de troca. O projeto Y tem o objetivo de ser, sei lá, uma exchange descentralizada. Então, tem que compreender o modelo de negócio, tem que compreender a lógica daquilo baseado em uma exchange descentralizada. Segunda pergunta: qual a finalidade desse projeto? Se a finalidade desse projeto gera mais eficiência que as soluções já existentes. Esse é um ponto muito importante, porque eu vejo muita gente falando: esse projeto aqui é um projeto incrível, tem uma comunidade gigantesca, etc, etc, mas normalmente o projeto ele não gera eficiência, ou seja, a forma que ele faz um determinado processo é uma forma ruim, e isso não vai ter valor. Então, o que é economia no final do dia? Economia é a gente conseguir gerir de forma eficiente recursos escassos. E aí é justamente onde entra, né, nessa ideia de compreender se aquela solução final gera eficiência. E por fim, como o token do projeto captura valor. E é justamente esse o conceito de tokenomics. O que é o tokenomics? É uma análise para compreender, dado o modelo de negócio daquele ativo, dada a estrutura daquele ativo, como a parte que eu posso comprar daquele ativo captura valor. E a gente vai ver que vai ter inúmeras formas diferentes e inúmeras estruturas diferentes de tokenomics. Por isso que a gente parte de um racional, por exemplo, esse projeto ele é um projeto muito bom, ele é um projeto muito interessante, por isso vou comprar o token dele, não é um racional tão válido assim, porque às vezes aquele token ele não tem só a finalidade que ele quer. Vou dar um exemplo que o Rodrigão estava comentando agora na live. Vamos pegar o Game X Infinity. Imagina que você olha, analisa o Game X Infinity e fala, aquele game é incrível, vou investir nesse game. E aí você tem que tomar a decisão, que token que eu compro? O AXS ou o SLP? Naturalmente, se você comprar o SLP, você não vai estar, de fato, capturando o valor do crescimento do ecossistema da Axie Infinity. Por quê? Porque o token SLP é um token de utilidade dentro da economia circular do jogo, que ele não foi criado para capturar o valor do jogo. Quem foi criado para capturar o valor do jogo de forma mais significativa foi o token AXS. O SLP vai capturar, por exemplo, a necessidade das pessoas, né, de criar novos axes, alguns outros processos internos do game, mas vai ter uma lógica econômica um pouco diferente. Então, esse é o ponto final, né, do tokenomics. Por isso que você não pode simplesmente investir num projeto, porque o projeto parece ser legal. Então, esse seria ali o raciocínio básico do que a gente está falando. Tirei esse raciocínio só para o pessoal saber, né,
texto aqui é um texto, inclusive, do time de alguns evangelistas da Chainlink, é um texto bem legal, né, que fala justamente sobre a proposta e o valor dos tokens e das criptomoedas, e eles fazem justamente esse checklist de forma. Eu adaptei um pouco o checklist dele, mas é justamente para compreender como a gente precifica o token. E aí é legal porque o racional deles parte justamente de uma coisa que é fundamental para mim dentro do mercado de cripto, que é o que a gente chama de efeito rede. Então, por que a gente sempre tem que estar de olho no efeito rede, e isso daqui vai estar muito atrelado, por exemplo, a valorizações da Link, a adoção do Bitcoin, etc. Porque no final do dia, quando a gente está investindo em qualquer projeto, a gente está investindo, né, normalmente em um projeto descentralizado, que ele precisa criar mais conexões, atrair mais usuários, e ele está trocando informação, está conectando informação de alguma forma. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em celulares se comunicando, pessoas se comunicando, no final do dia até nodes, né, que são pontos de rede se comunicando. E por que esse raciocínio é importante? Porque é justamente o efeito rede que vai definir a dinâmica da oferta e da demanda e o quanto aquele modelo de negócios vai ser estável. Então aqui eu peguei um exemplo só de um aplicativo de carro, né, que é justamente o efeito rede. O aplicativo de carro, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar uma forma de atrair a parte da oferta dele, que são os motoristas, então os motoristas têm que ter incentivos alinhados para que eles estejam dispostos a rodar e que estejam ganhando, estejam estáveis, confortáveis, para suprir uma determinada quantidade de pessoas que quer aquele serviço. Então, por exemplo, quando a gente aumenta muito o número de passageiros, o que acontece normalmente com o preço da corrida? Ela se eleva justamente para atrair novos motoristas e vice-versa. Então, essa é a estrutura econômica, por exemplo, de um aplicativo, um aplicativo, né, de carros. E o mesmo vai se valer para as criptomoedas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na estrutura da rede da Ethereum, né? A rede da Ethereum, ela começa a ter uma demanda muito grande de pessoas, então a gente eleva a taxa. Normalmente o que acontece? Essa taxa é levada primeiro para reduzir a quantidade de transações da rede e segundo para atrair mais validadores para tornar a rede mais segura. Então essa é a lógica por trás quando a gente fala de efeito rede, quando a gente fala de toda essa dinâmica que a gente está comentando aqui, que vai estar atrelada ao tokenomics. E o token, ele vai agir muito com isso. Isso é bem legal porque aí existe normalmente o círculo virtuoso de um token. Que o que seria esse token, né? O token normalmente ele é criado inicialmente para ser uma forma de subsídio para a rede, então uma forma de atrair novos usuários, novos clientes. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin no seu início ele tinha um subsídio muito elevado. A cada novo bloco de Bitcoin você ganhava 50 Bitcoins. Então a gente estava atraindo segurança, atraindo validadores para a rede. Esse subsídio para a rede aumenta a sua adoção, essa adoção gera o interesse dos usuários, gera demanda por aquele token, e aquele token gera mais valor, e aí a gente continua esse ciclo de crescimento do token. Então, normalmente, toda a estrutura, toda a lógica, quando a gente fala, por que existe um determinado token, a gente tem que pensar justamente se ele constrói algum círculo virtuoso dentro da sua estrutura econômica. Existem tokens que não constroem isso, que simplesmente não fazem sentido, eles existem basicamente para dar dinheiro ali para os fundadores daquela rede, que aquela aplicação rodaria tranquilamente sem aquele token, e existem tokens que fazem muito sentido. E aí é justamente aí que eu quero puxar um texto que eu acho bem legal, que é esse texto da Multichain Capital, que fala justamente sobre os possíveis formatos de tokenomics. Mas antes de entrar aqui, eu só ver aí com o Rodrigo se por enquanto tá tudo certo, se o pessoal teve alguma dúvida, que aí a gente vai comentando. Tá tudo certo. Uma coisa que o pessoal perguntou aqui, que eu acho interessante, é como saber os melhores tokenomics, né? Como saber se aquele tokenomic faz sentido, é interessante e tal. Eu não sei se no decorrer da jornada a gente vai falar, eu acho que é provável, né, que a gente vai falar, né? É exatamente esse ponto que eu vou entrar agora. Então o pessoal Tá, já está acompanhando. O pessoal já pegou o conceito, já pegou a lógica. Então agora legal. vamos ir para Vamos a lá. parte que interessa, né? Que é aplicar. Olhando o token, como compreender que ele está capturando valor ou não. Esse texto aqui que a gente fez, bem legal, que a gente falou dos 3 principais formatos de token. Só esse token aqui de segurança que ele está errado, que foi uma tradução que a gente acabou errando aqui, que seria de security token, tá? Mas só para avisar antes de qualquer coisa. Mas normalmente a gente tem 3 formatos de tokenomics principais. O primeiro formato de reserva de valor. Que formato que é esse? É um formato, é uma estrutura em que a gente trava uma determinada quantidade de supply
e o valor daquele token vai estar atrelado à aceitabilidade e à usabilidade daquela rede. Onde a gente vê muito isso? No segmento de meio de pagamento e reserva de valor. Então, quando a gente pensa na lógica, né, que faz um token como Bitcoin, Monero, Dash, Litecoin se valorizar, a gente está falando justamente desse tokenomics, é uma estrutura em que você tem um supply relativamente fixo, estável, e aí o que vai gerar o impacto, o valor, vai ser justamente a adoção. E a adoção vai estar muito atrelada ao quê? A aceitabilidade daquele token. Então, quando a gente tem um ETF de Bitcoin, quando a gente começa a ver o PayPal aceitando Bitcoin, tudo isso é fator que gera valor para o Bitcoin. Então, essa é a forma, foi a estrutura que o tokenomics do Bitcoin foi criado para capturar valor. Normalmente a gente vai ter tokens, security tokens, né? Que seriam ali tokens equivalentes a valores mobiliários. Então seria o equivalente a uma cota de fundo, cota de ação, ou lastreado em um determinado ativo. Então o valor dele vai estar muito atrelado a justamente aquele ativo. E, por fim, a gente vai ter os tokens de utilidades, ou os utility tokens. E aqui a gente vai ter uma gama muito grande de utility tokens e formas desses tokens de pegar valor. Vou dar alguns exemplos, né? A gente vai ter, por exemplo, os work tokens. O que são work tokens? São tokens que eles são utilizados apenas para o pagamento do serviço daquela determinada rede. Qual é um exemplo disso? O token do The Graphic. Ele existe único e exclusivamente para você pagar pela consulta ali dentro dos oráculos, essa é aquela utilidade, ele é como se fosse uma moeda corrente dentro daquela rede. A gente vai ter, por exemplo, outros formatos de token, que são os tokens que eles vão ter um equilíbrio entre serem gerados e queimados. Então você vai precisar de sempre manter incentivo para a rede, e aí você vai criar novos tokens e vai queimar novos tokens. Esse é um outro exemplo de estrutura de tokenomics. E aí, né, justamente respondendo um pouco à pergunta do pessoal, qual que é a melhor estrutura do tokenomics? A resposta é: depende da aplicação. Por isso que aquela primeira pergunta, né? Entender a finalidade do ativo. Por quê? Porque a partir daquela finalidade, a gente vai compreender o que vem a ser mais relevante para aquele ativo. Vou dar um exemplo. Imagina uma estrutura no Bitcoin, ao invés do Bitcoin ele ser esse formato que a gente conhece, né? A gente tem uma oferta limite, o Bitcoin não tem uma oferta limite, a gente sempre está emitindo novos Bitcoins e as pessoas ali que estão validando aquela rede estão fazendo esse processo. Aquilo ali normalmente não vai fazer tanto sentido, por quê? Porque as pessoas não vão estar utilizando tanto aquela rede, você vai estar sempre adicionando uma nova, né, uma nova quantidade de Bitcoin, normalmente aquilo não vai estar capturando tanto valor, então pensando em ideia de reserva de valor, não vai fazer tanto sentido. Agora, por exemplo, pensem numa rede como a rede do Ethereum, que ela sempre tem que buscar atrair mais validadores, buscar consolidar aquele processo. Naquele caso específico, principalmente por ela ter uma política de queima de tokens também, aquilo já começa a fazer um pouco mais de sentido dentro da estrutura. Por isso que a gente precisa compreender. E aí, só analisando algumas estruturas de tokenomics, primeira estrutura de tokenomics, a do Bitcoin. Como que o Bitcoin funciona? Ele tem um supply, né? Então, uma oferta de tokens travada e uma demanda que ela pode ser crescente ou decrescente. Isso é bem legal porque vejo muita gente falando: o Bitcoin é volátil, o Bitcoin ele tem uma certa variação. E de fato é verdade. Por quê? Porque a estrutura econômica do Bitcoin vai muito nessa linha. Normalmente a gente adiciona muito pouco, a gente consegue alterar muito pouco a oferta do Bitcoin ao mercado, seja quando ele está valorizando ou desvalorizando. E aí, o que vai ser o driver central do preço do Bitcoin? Demanda. O quanto as pessoas acreditam que elas necessitam mais ou menos do Bitcoin. Por isso que a gente tem flutuações ali maiores do Bitcoin. E isso entra muito numa linha de por que o Bitcoin tende a se valorizar no longo prazo, que é o que a gente percebe que a rede do Bitcoin está se expandindo em termos de estrutura, infraestrutura, em termos de aplicações, e tudo isso vem gerando mais demanda, porque as pessoas estão vendo mais credibilidade, mais utilidade dentro da rede do Bitcoin, e por consequência, isso reflete no preço. Então, por isso que o Bitcoin se valoriza. Então, sempre quando a gente montar uma tese de investimento em Bitcoin, a gente tem que partir desse pressuposto, dessa lógica de estrutura econômica do Bitcoin. Vou dar um outro exemplo de um token que a gente viu justamente a melhoria do tokenomics ao vivo com o Rodrigo, que foi em agosto, quando a gente viu o London Fork, que foi o Ethereum. O que o Ethereum fez? O Ethereum tinha uma estrutura
de emissão sempre de novos tokens, mas não tinha nenhum processo de queima, não tinha ali o tokenomics capturando tanto o crescimento da rede do Ethereum. Por quê? Porque as pessoas tinham utilidade de mais Ether, mas no final do dia, quanto mais as pessoas utilizavam a rede do Ethereum, aquilo não representava tanto a captura de valor da rede do Ethereum. O que ela fez? Ela implementou o EIP 1559, que à medida que as pessoas compram, fazem ali a questão das taxas, a queima dos tokens. E aí percebam, a gente já queimou, né, mais de 1,3 milhões de tokens Ethers em 151 dias, desde o lançamento desse formato, e agora a gente vê todo um processo de equilíbrio dentro da rede do Ethereum. E aí, como a gente sabe, por exemplo, que a Ethereum tem o potencial de ter uma grande estrada de valor para o ano de 2021, porque provavelmente em março a gente vai ver a implementação do Proof of Stake, vai ocorrer o demerge. E o que o demerge faz? Ele melhora ainda mais a estrutura econômica do token Ether. Por quê? Porque ele vai ajustar a política monetária, a emissão de novos tokens Ethers, e esse ajuste vai gerar uma maior deflação. Então percebam como isso dialoga com todo esse valor. Então, esse daqui seria o exemplo do Ether, né? E aqui, antes, o exemplo do Bitcoin. E aqui eu quero pegar um exemplo bem legal, que é o exemplo do Chainlink, que é justamente o que todo mundo está falando, né? Que eu acho legal a gente pegar aqui. Eu escrevi, inclusive, ontem no Minuto Cripto justamente por isso. O Chainlink, ele foi um ecossistema que ele cresceu muito no ano de 2021, muito mesmo. A gente está falando de um crescimento de mais de 10 vezes da quantidade de capital que a Chainlink guarda, né? Hoje, na casa de 75 bilhões de dólares, dependem dos oráculos da Chainlink. A gente está falando de mais de 1.000 integrações na Chainlink nesse último ano, mais de 700 oráculos dentro da rede da Chainlink, então a Chainlink saiu ali da casa de 150 oráculos para mais de 700, a integração em 12 blockchains diferentes, enfim, a gente teve inúmeros pontos de crescimento da Chainlink. Apesar de tudo isso, quanto o Token Link valorizou nesse último ano? Apenas 77%. E por que o Token Link valorizou apenas 77%, mesmo com ele sendo tão adotado, ele crescendo tanto? E isso é um ponto legal, né? Que para a gente compreender. Porque a política monetária do Token Link não estava tão interessante. Como assim? Tem um conceito muito importante que a gente sempre deve avaliar quando a gente está falando de tokens, que chama free float, que é o quê? A quantidade de tokens total versus a quantidade de tokens disponíveis a mercado. Então, por exemplo, no caso de Chainlink, a gente tinha ali na casa de 400 milhões de tokens disponíveis, 400 mil tokens disponíveis a mercado para um supply de 1 milhão. Então, o que significava? Que ainda dava para a gente adicionar muito token link ao mercado. E foi justamente isso que aconteceu nos últimos meses. Então, percebam aqui, olha, a Chainlink saiu do patamar de 350 milhões de tokens para quase ali 460 milhões de tokens. Por que isso? Porque o time da Chainlink começou a adicionar os tokens que eles possuíam em tesouraria a mercado. Por isso que a Chainlink não se valorizou tanto no último ano. Por isso que você olhava para a Chainlink e pensava, pô, a Chainlink estava tendo um monte de destrava de valor, está acontecendo um monte de coisa interessante, e por que não acontece nada? Por que o preço não se valoriza? Justamente por conta dessa questão aqui, ó. Porque a Chainlink começou a adicionar muito token no mercado. Justamente por quê? Porque ela tinha um baixo free float. Então agora a gente está equilibrando a quantidade, essa questão, porque tem cada vez menos tendo token na mão do time para ser adicionado ao mercado. E aí, junto com isso, rolou uma destrava de valor dentro da estrutura econômica da Chainlink, que é o quê? Qual que é o grande objetivo da Chainlink no final do dia? É sempre ser a rede de oráculo de informação mais segura. E o que faltava para ela aumentar de forma muito significativa a segurança dela? A criar um modelo de incentivo para que os nodes da Chainlink estivessem mais alinhados com a finalidade do projeto. Foi justamente isso que aconteceu com o anúncio do formato de staking da Chainlink. Então, no início dessa semana, a gente teve uma live com o Sergey, que é o CEO da Chainlink. Ele anunciou duas novidades para a Chainlink. A primeira é o CCIP, que é uma rede cross-chain para conectar com múltiplas blockchains. E a segunda foi justamente o Superlinear Staking, que já estava projetado desde o ano passado para acontecer com o paper do Chainlink 2.0 e que ele afirmou que vai acontecer no ano de 2022. Não deu uma data mais detalhada, mas afirmou que vai acontecer em 2022. Por que isso é tão importante para o tokenomics da Chainlink? Porque aí o token link, que antes apenas era um work token, ou seja, um token utilizado para a gente pagar o serviço de oráculo, agora ele também
captura o valor do uso da rede da Chainlink. Por quê? Porque os nodes da Chainlink podem travar os seus tokens, se tornar mais seguros, né? Então eles estão dando mais garantias à sua informação, o que aumenta a adoção da rede, e ganhar por isso. Então, a pessoa que tem um token link, ela tem um custo de oportunidade, que é, se ela vende esse token para o oráculo, se ela aluga esse token para o oráculo, esse oráculo consegue ganhar dinheiro baseado no crescimento da rede. Então, esse token consegue capturar ainda mais valor do token link. Por isso que a gente viu essa boa precificação. E aí, por isso que entra a questão do tokenomics. Essa é a lógica por trás, por isso que a gente tem que avaliar essas duas pontas, né? Tokenomics e política monetária, e assim a gente consegue saber como a gente consegue capturar valor de mercado. Não sei se a explicação ficou um pouco longa, mas a gente vai comentando. Rodrigão, acho que você tá mutado, cara. Microfone aqui. Deu para entender sim, tá bom. Tá legal, tá indo bacana nessa linha aí. Fala um pouquinho pro pessoal a questão do stake, né? Explica um pouquinho pro pessoal a questão do stake, né? Como é que funciona o stake, né? E depois dá o outro exemplo que você deu aí, porque são duas coisas que eles vão fazer. O stake tem mais a outra coisa aí. Sim, o CCIP. Tá bom, vamos lá. Primeiro, o staking da Chainlink. O que é legal da gente compreender aqui? Primeira coisa, o staking da Chainlink ele é um pouco diferente do que a gente está habituado de staking. Normalmente, quando a gente está falando de staking, a gente está falando de redes de contratos inteligentes, como Ethereum, Cardano, Solana, em que a gente dá, né, o nosso token para ele servir ali como garantia no processo de validação. No caso da Chainlink é diferente. A gente está falando que os nodes da Chainlink, então percebam aqui, as pessoas que operam as informações da rede da Chainlink, elas vão poder fazer staking. E como que seria isso? Elas vão pegar tokens links e colocar travados esses tokens links. E aí esses tokens vão servir como uma garantia para o valor daquele ativo, né? Então, por exemplo, Orlando, eu tenho uma responsabilidade que é a responsabilidade de sempre informar para vocês o preço do Bitcoin. E aí eu estou informando o preço do Bitcoin e vocês estão me pagando em token link. Legal. É assim que está funcionando atualmente a rede da Chainlink. O que eu viro e falo, ó, pessoal, agora é o seguinte, eu vou colocar 1000 tokens links aqui como garantia. Se eu fizer alguma coisa de errada, eu vou perder esses 1000 tokens links e vou continuar informando o preço do Bitcoin para vocês. Provavelmente vocês vão olhar e vão falar, pô, eu acho que agora eu confio mais no Orlando, que o Orlando agora, antes ele não tinha nada a perder. Se ele informasse errado, ele só ia parar de receber meu pagamento. Agora ele continua recebendo meu pagamento, mas ele está colocando agora 1000 tokens links em garantia. E aí eu vou falar, não, beleza, eu vou colocar 1000 tokens links, mas eu quero uma pequena remuneração sempre quando eu informar as coisas certas. Eu quero um pouco mais de taxa por isso. Que aí seria justamente o meu staking, atrelado ao quanto eu estou colocando essa lógica. Então, é exatamente assim que vai funcionar o staking da Chainlink. Provavelmente, como nós, né, pessoas, investidores que estamos ali apostando no projeto no longo prazo, mas não provemos informações de mercado, não somos nodes da Chainlink, vamos aproveitar esse processo. Provavelmente a gente vai ver plataformas de lending ou até mesmo esses validadores virando e falando, galera, vocês não querem confiar em mim, né, para eu fazer esse processo, e vocês delegam esses tokens para mim, porque aí eu consigo tirar mais recompensa, mais interesse e utilizar essa dinâmica. E aí é justamente assim que provavelmente a gente vai conseguir aproveitar esse staking da Chainlink. Provavelmente tanto nos protocolos de lending, como a Aave, como a própria BlockFi, elas vão conseguir dar remunerações mais interessantes, porque vai ter mais demanda de empréstimo, quanto também os próprios pools tendem a criar, né, justamente modelos de delegação para que isso possa ser feito. Foi a outra que você tinha falado? A outra atualização? Ah, perfeito, né? O CCIP. Esse daqui eu não tô com uma imagem para mostrar para vocês. Deixa eu até ver se aqui nesse post a gente tem. Ah, não, esse post aqui é só sobre o staking. Eu não vou ter a imagem para conseguir compartilhar com Mas vocês. pode Vou ficar narrar, só devendo. falar mais ou menos como é que é. Eu vou ficar devendo aqui para o pessoal. Mas basicamente, o que é o CCIP, né? Quando a gente está falando de blockchain,
Então, imagino que a gente tem a blockchain aqui da Ethereum, a gente tem a blockchain da Solana, a blockchain da Avalanche, da Phantom. A gente está falando, de certa forma, de ilhas. Por quê? Porque a gente não tem uma troca tão clara de informação, uma troca tão clara de liquidez dentro dessas blockchains. E qual que é a finalidade da Chainlink no final do dia? É realmente ser essa ponte de informação. Então, qual que é uma das grandes propostas da Chainlink? Ela falou, vou pegar minha rede de oráculos e vou conectar, por exemplo, a blockchain da Ethereum com a blockchain da Phantom. Então, imagine ali que você vai lá e você quer fazer um empréstimo do seu token que está na rede da Ethereum, você quer deixar o seu token da rede da Ethereum para utilizar em uma aplicação da rede da Phantom. Então, vamos supor que você, sei lá, utiliza a AVE e você queria fazer esse processo. A Chainlink quer justamente criar um serviço, que é o CCIP, que vai permitir isso. Então, você deixaria ali como garantir um token na rede da Ethereum para utilizar na rede da Phantom. Hoje isso não é possível, porque não existe a comunicação entre eles. O que a Chainlink quer fazer é justamente esse formato. Tanto é que o CCIP é um protocolo que a gente chama de cross-chain, né? Comunicação entre múltiplas blockchains. E claramente a gente percebe isso. A DOT tem ideia parecida de fazer isso? Sim, só que a DOT ela tem alguns projetos de pontes mesmo, que aí seriam pontes específicas com os blockchains específicos, e no caso dentro do ecossistema dela inteiro, ela tem as parachains, né, que são blockchains customizadas para uma determinada aplicação que comunicam entre si. Então, tem alguma ligação ali nessas duas lógicas, mas a Polkadot e a Chainlink, inclusive, são parceiras, né, em alguns projetos. Ou seja, isso não vai prejudicar a DOT, né? Tipo, porque, por exemplo, se a Link fazer isso, outras plataformas que estão bem estruturadas, outros tokens que estão bem estruturados, enfim, eles podem pegar essa ideia e criar também o CCIP também, né? Enfim. Sim. E na verdade eu acho que isso é benéfico para o ecossistema todo, porque aí no início da aula eu comentei justamente sobre esse efeito rede, né? Sobre a gente comunicar mais, criar mais demanda. E é justamente isso que a Link estaria fazendo com essa aplicação, o CCIP. Então, para os próprios dApps, né, dentro do ecossistema cripto, isso teria muito valor. Então, eu não vejo isso como algo prejudicial, não. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é bem positivo para as plataformas de contratos inteligentes, sejam elas no formato de Layer 1, como Ethereum, Solana, sejam elas no formato de Layer 0, como Cosmos e Polkadot. Vocês ainda continuam com o Link na carteira de vocês, de longo prazo? A gente continua, nos últimos meses a gente reduziu a posição por conta justamente dessa mudança, né, de política monetária que não foi muito esclarecida, inclusive vai aí um pouco a minha crítica, né, aquela live do CEO da Chainlink, do Sergey, foi uma live excelente, ele comentou bastante sobre crescimento de ecossistema, etc., mas ele ainda não esclareceu essa questão desse fluxo de entrada mais significativo de tokens links a mercado. E ele também não deixou tão claro roadmap do staking, ele só informou que vai acontecer em 2022. Então a gente reduziu, e à medida que ficar mais claro as datas para o staking de 2022, e aí porque eu estou confiante que isso de fato vai acontecer, porque a Chainlink realmente tem um histórico muito bom de entrega, eles fizeram tudo que eles prometeram, aí a gente tende a aumentar a exposição, porque de fato é uma grande destrava de valor para esse ativo. Hoje, qual é o tamanho da exposição de vocês na Link, porcentagem da carteira? Hoje está na casa de 5%, mais ou 5%. Menos, para o pessoal da Mercúrio Pro. A nossa média hoje nela está 2,8%, 3%, mais ou menos, a Link na nossa carteira. Pessoal, mais perguntas aí para a gente perguntar aqui para Orlando aqui. Coloca mais perguntas aí. O pessoal está gostando, Orlando. O pessoal elogiando aí. Pô, eu fico feliz que o pessoal curtiu a aula. Foque no Tokenomics, né? Ah, não, sem sombra de dúvidas. O Tokenomics agora começou a surgir com muita força nos tokens de games, né? É interessante como o mercado ele vai se adaptando, né? Que esse termo Tokenomics nós não víamos. Aí começou a vir muito forte nos tokens de games, né? Isso é muito legal. Sim. Que o pessoal vai se adaptando, né? Os outros tokens vão vendo, pô, isso aqui é legal e tal. E antigamente a gente tinha lá o white paper, né, que você tinha que ler, e depois criaram lá o resumo do white paper, né? Enfim, o mercado vem se adaptando, né? Tá amadurecendo, né? Acredito eu, tá muito com incipiente certeza. ainda, né? A gente está começando a ter as primeiras ideias, né, de como precificar os ativos, como compreender
como um ativo captura valor. Eu acho Aham. que essa questão, o tokenomics, esse termo, né, que ser muito criado para o mercado de games, entra justamente porque o pessoal tem aquela insegurança, né, do game que é o play to earn. Pô, como é que esse jogo Uhum. tá me dando dinheiro, né? Qual que é o sentido disso? Será que realmente aquilo tem valor? E aí entra essa necessidade, né? Então tá bom, vamos entender a estrutura econômica do jogo para saber se aquele token que eu tô recebendo realmente tem valor ou se é uma furada eu despender tempo com isso daqui. E eu acho que esse é o racional por trás, por isso que a gente discute tanto sobre tokenomics. E para mim, isso é um ponto para qualquer projeto, né? Qualquer ativo. Então, qualquer momento que você falar, ah, ok, vou analisar um ativo, o que a gente tem que entender? Finalidade, entender como o token captura valor, e junto à questão de como o token captura valor, é entender a questão de política monetária também, né? Se pô, pode entrar ainda muito token ao mercado e isso impactar preço. Vou dar um exemplo de um projeto que ele é um projeto interessante, que me chama atenção, mas que eu teria uma calma em me posicionar nele por conta de emissão de token. A Serum. A Serum é um projeto que me chama atenção, tem uma finalidade que eu acho super interessante, mas que ainda tem muito, muito, muito token para ser adicionado nos próximos anos. E aí a gente tem que entender o quanto a Serum vai conseguir crescer a ponto dela se estabilizar, dela não impactar tanto esse Uhum. aspecto. Então, Aham. esse é o racional. Legal. A Cláudia falando, né? Aí pode ser exemplo, pode ficar como exemplo a própria Link e vai servir para outros tokens também, tá, pessoal? Essa pergunta. Ela pergunta o seguinte, Orlando: se a Link subir muito, ela não fica desinteressante para os usuários dela? Isso é um ponto bem legal. Eu acho uma dúvida super válida, por quê? Porque quando a gente está falando de work token especificamente, né? Então são tokens de trabalho, tokens que a gente utiliza para ter acesso a um determinado serviço, a uma determinada aplicação. A gente tem que entender muito sobre o tokenomics, se ele é um token que busca ser mais estável ou se ele é um token que de fato pode se valorizar muito sem afetar a usabilidade da rede. No caso da Chainlink, isso não é um ponto preocupante, por quê? Porque a estrutura de serviço da Chainlink ela é um formato de que ela distribui muito o custo dela. Então, o fato do token se valorizar normalmente, quanto mais entram usuários dentro da rede, esses usuários vão distribuindo o preço. Deixa eu tentar tornar isso um pouquinho mais claro. Eu vou usar o exemplo do principal serviço da Chainlink. O principal serviço da Chainlink chama Price Feed. O que esse serviço é? Basicamente, são um grupo de oráculos, então imagina que tem eu, o Rodrigo, enfim, e diversos outros youtubers, e todo mundo aqui informa o preço do Bitcoin para vocês a cada minuto. Então, tá todo mundo ali falando, o preço do Bitcoin, $45.000, $46.000, $47.000. E aí, o que acontece? Como a Chainlink faz para que isso não impacte tanto o preço dela? Todo mundo aqui, a gente já tem um acordo, cada vez que a gente, por exemplo, informar o preço, vai ter um custo de um link. Só que quem vai pagar esse um link? Os usuários desse price feed. Então, normalmente são as aplicações centralizadas, mas agora vamos imaginar que os usuários são as pessoas que estão aqui na live. Qual que é o ponto interessante aqui? É que, por exemplo, o preço do link pode se valorizar muito, desde que mais pessoas entrem nessa live, porque a gente vai estar quebrando, segregando ainda mais o custo desse processo. Então, isso não vai impactar o usuário final. Então, esse é só um exemplo de price feed que isso não seria tão negativo. Então, esse seria ali um pouco, por exemplo, do racional que a gente tem que fazer. Por isso que é importante entender muito o modelo de negócio, para saber se o tokenomics ele bate. Eu vi que o pessoal perguntou ali o que é o price feed. O price feed é um dos serviços que a Chainlink oferece. Hoje é o principal serviço da Chainlink, né, de informação de preços de oráculos. E outra pergunta interessante: pode acontecer com a Link o que aconteceu com a Ethereum em termos de preço barra taxa? Poder pode, né? Se, por exemplo, a gente começa a ter uma demanda muito grande do serviço e essa demanda ela não consegue ser suprida e naturalmente ela vai ser precificada, vai aumentar o preço, mas eu acho pouco provável. A Chainlink, ela realmente ela conseguiu se escalar, ela conseguiu ser rentável e estruturar de forma muito, muito concisa. Então, eu não vejo esse cenário tão plausível. Legal. Mais perguntas?
O pessoal querendo saber sobre o ataque da Solana, né? Se você está acompanhando. Eu acabei que eu não acompanhei. Teve mais um ataque na rede. O pessoal tá com raiva da rede Solana, né? Pelo jeito. Então, Toda hora sofrendo ataque. A Solana, desde o meio do ano passado, né, quando ela sofreu o primeiro ataque de DDoS, para quem não sabe, o ataque de DDoS, de forma bem simplificada, é um ataque de sobrecarga da rede, então você aumenta de forma muito a quantidade de transações da rede, e isso reflete na lentidão da rede, etc., acaba impactando a usabilidade. Esse último ataque que o pessoal está falando, até onde eu vi, não foi um ataque de fato que ele ocorreu. A gente só teve lentidão da rede, e aí começou a disparar em alguns sites de notícias menores, e isso tomou uma escala um pouco maior, tanto é que o Anatoly, o CEO da Solana, até se pronunciou no Twitter em relação a isso. Mas a gente está acompanhando bastante, a gente tem aqui uma parte, né, só de Data Analytics, dashboards, para acompanhar a estabilidade da rede. Solana está tendo alguns incômodos de instabilidade, mas nada de muito grave. E isso é muito normal, tá, pessoal? A gente vê muitas redes mais recentes sofrendo isso. A gente viu recentemente a Avalanche sofrendo um pouco com a questão de instabilidade, lentidão da rede. A gente vê mais recentemente a Polygon sofrendo. A Polygon está em 99% da sua capacidade por conta de um game dentro da Polygon que trouxe uma certa lentidão para a rede. Então, isso de fato existe. Mas no caso da Solana em específico, esses momentos mais recentes não impactaram de tal forma assim o projeto. Essa pergunta é legal. Em relação ao tokenomics, então, basicamente, quanto maior o volume circulante de um token, menor será o valor dela, ou depende da adoção da comunidade? Então, quanto maior a quantidade do token, sim, a gente vai diluir o valor global, né? O valor do token versus quantidade do token. Isso vale para qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se ao invés de a gente ter 21 milhões de unidades de Bitcoin, a gente ter 21 bilhões de unidades, o valor unitário do token vai ser reduzido. Mas, em contrapartida, tem uma outra ponta que é o quanto você tem tanto de mercado, de eficiência, de toda a estrutura que captura valor para aquilo. Aí isso não necessariamente vai estar atrelado ao supply, né, a quantidade de tokens global. Orlando, o que você acha do fan token e qual a sua opinião sobre a Chilis? Legal. Fan tokens estão conseguindo se consolidar, né, de forma interessante no mercado. Acho que cada vez mais com esse processo de digitalização que a gente vive, esse diálogo, essa adaptação do nosso mundo, de aplicações do nosso mundo com a blockchain vai ser mais comum. Então, não, é uma coisa que eu acredito que vai ser mais recorrente. A gente tende a ver uma maior adoção do fan token. Em específico, em relação ao token Chilis, eu já não acho um token tão interessante justamente por tokenomics. Não vejo a estrutura da Chilis capturando tão bem. Normalmente o token Chilis ele é muito mais utilizado como moeda de troca entre fan tokens do que necessariamente uma captura do crescimento puro e simples do seu ecossistema. Então aí entra um pouco na funcionalidade, utilidade, que eu não vejo tanto valor assim no token. E eu não gosto particularmente de ficar em aplicações mais centralizadas. Eu tenho uma carteira um pouco mais numa linha descentralizada dentro do que eu acredito que possa ser impactado por questões regulatórias, etc. Por isso que o token Chilis já não me atrai também tanto assim. Legal. Orlando, se você tivesse que dar um conselho para a galera que está começando, né? Assim, quais sites, se é Twitter, se é comunidades das moedas, Telegram, né? Quais são as informações assim simples, básicas para quem está começando e quer conhecer um pouquinho mais do projeto, para talvez não cair numa selada, né? Estudar melhor o projeto. O que você aconselha para a galera que está começando? Olha, a primeira coisa eu acho super relevante entender a infraestrutura que está por trás do projeto, né? Então a gente normalmente olha muito a questão da blockchain. Então acho que até para o pessoal, essa sempre é uma das minhas dicas para quem está iniciando no mercado, entenda a blockchain, entenda o que é o algoritmo de consenso, entenda justamente essa dinâmica de token, para que está funcionando todo aquele modelo de negócios, e isso ajuda bastante a compreender.
dentro de um ativo específico, quando você está estudando, é justamente pegar o white paper, entender o modelo de negócio do ativo, pegue o blog do ativo, normalmente você vai ter muitas explicações, pegue o Twitter e depois busque ali em casas de research, de análise especializadas. Gosto bastante das casas de research do The Block, a gente tem diversos reports no site da CoinDesk, a CoinDesk tem a CoinDesk Research Hub, com inúmeros reports, inúmeras informações interessantes. A gente tem a Missary também, que é muito bom. Aqui no Brasil, o pessoal até comentou, né, da Mercurius Academy, que é a nossa comunidade gratuita da Mercurius. A gente está com mais de 8 mil membros. A gente atualiza ali diariamente com conteúdos e informações para o pessoal. Então, quem quiser também, super convidado. A gente entra muito nesses detalhes. E aí, depois vai nesse processo, né, de construção de tese de investimento. Acho que só das pessoas terem compreendido esse conceito de tokenomics e terem anotado, né, entendido essas perguntinhas chaves, depois é realmente pegar dentro do site, dentro da comunidade, Twitter, Reddit, etc., essas informações para você montar a sua tese. Mas eu acho que o racional dessas 3 perguntas já ajuda muito em construir uma tese de investimento. Repete de novo um as 3 perguntas ativo. aí para a galera aí, pessoal gravar. Primeira pergunta, qual que é o modelo de negócios do ativo, né? Então, qual que é a finalidade daquele ativo, por que aquele ativo existe? Segunda pergunta, aquela finalidade, aquela estrutura daquele ativo é mais eficiente do que a gente tem dentro do mercado tradicional, do que já existe dentro do mercado, que aí acaba sendo uma análise de concorrência, né? E por fim, o token do ativo captura a eficiência gerada por aquela finalidade, então por que eu teria o token daquele ativo dentro daquela dinâmica? Seriam essas 3 perguntas, aí baseado nisso, pesquisar realmente, pegar os principais sites, pegar comunidade, pegar tudo e fazer essa análise. Cada projeto vai ter uma forma diferente da gente analisar, vai ter ali suas particularidades, então a gente ter mais ou menos a estrutura, né, que a gente faz análise, é mais importante em si do que propriamente a gente ter determinadas fontes de conhecimento para ficar focado ou para tentar achar apenas nelas essas informações. Legal. Galera, quero agradecer, né, a presença do Orlando, né, por mais uma excelente aula, né, muito boa essa aula, aprendi bastante coisa. E aí, Orlando, para a gente finalizar aqui, né, últimas dicas aí para quem está começando, para quem... Na verdade, você até falou, né? Ué, o que aconteceu aqui? Ligaram aqui o alarme aqui de casa aqui. Ativou o alarme aqui de casa aqui. Ué, o que está acontecendo aqui? Eu, hein? Enfim. Tá dando alguma falha aqui no meu alarme aqui. Mas enfim, vamos continuar aqui. Galera, obrigado aí pela presença também de vocês, né? Sempre é muito bacana contar com a parceria da Mercúrios, né? Esse ano aí a gente deve lançar o nosso relatório fundamentalista em parceria com eles. Para quem está começando, né? Tenha paciência, né? Sempre se atente a fazer uma boa gestão de risco, começar com os projetos mais sólidos, né? Ter paciência, não comprar topo, não vender baixa, enfim, coisas básicas, muito simples, mas que a gente acaba deixando a desejar muitas vezes, tá bom? Beleza, Orlando, últimas dicas aí para a galera aí. Não, acho que sei, cara, você pegou a dica a última dica que eu ia comentar, que é justamente sobre isso, sobre ter paciência, né? Tem um livro muito legal, que ele até comenta, tem alguns livros bem legais, mas um que eu gosto bastante é agora eu tô na dúvida se o título dele é Outlier ou Fora de Série ou fora da Curva, mas é um livro que ele faz um estudo, né? Ele pega ali as pessoas que elas são justamente o que você comentou, né? De alta performance dentro de inúmeras áreas. Então, vão desde atletas a grandes acadêmicos de física, matemática, etc. E existe uma coisa relativamente comum entre todos eles, que é o fato que normalmente eles se dedicaram 10 mil horas ou mais dentro daquela área até eles atingirem um determinado grau de excelência. Então, acho que para o pessoal, a melhor dica que a gente tem que
pode dar é justamente corram atrás dessas 10 mil horas e como que elas são alcançadas através de consistência e estudo, análise, acompanhamento diário, né? Então sempre estejam ali adicionando horas dentro da sua capacidade de expertise. Você quer se tornar um expert em cripto, então sempre todo dia esteja adicionando horas a mais, né, de estudo, de análise, de acompanhamento de mercado, assistindo vídeos, slides, lendo textos, para que você consiga. Essa é a forma, por exemplo, que eu tenho certeza que foi o que fez o Rodrigo se tornar um bom gestor, assim como aqui no time da Mercúrios fez a gente conseguir ter um patamar interessante de análise, e esse é o processo. Então, sempre trabalhe um pouco nesse sentido. Se eu posso dar uma última dica, seria justamente essa daí, cara. E muito obrigado novamente aí, Rodrigo, pelo espaço. Para mim é sempre um prazer trocar ideia com você e com o pessoal aqui da Universidade do Bitcoin. Legal, Orlando, obrigado, tá, querido? Gratidão, tá? Tamo junto, tá bom? Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.